ainda, para essa questão específica. Então, obrigado aí. Essa questão, né, de como, né, superar esses efeitos da estiagem. Nós também, a gente tem uma relação muito boa, assim, com os proprietários. Eles têm interesse, né, são super adeptos ali, né, da, do uso do campo nativo, né, e também da exclusão do anone. Mas em alguns casos, realmente, quando o proprietário tem uma área menor, né, e essa área tem muito anone, né, e o proprietário já historicamente usava o anone como forragem, né, para os animais, ou para ovelha, né, ou para o gado mesmo, em alguns potreiros, né, durante a estiagem, ele teve que deixar o animal ali, né, para o animal não morrer de fome. Então, isso até foi uma coisa que a gente conversou com o Raul também, porque eu observei em dezembro e janeiro muitos animais, às vezes no corredor, né? Pessoa passando, botando no corredor, tirando. E o Raul mesmo falou, cara, olha, porque o bicho vai morrer de fome, né? Quando o pessoal começa a ir pro corredor é porque o bicho tá morrendo de fome. E é uma situação, né, assim, como a gente pode resolver isso, né? A gente está atrasando, né? Atrasando a aplicação do plano do herbicida agora, porque não teve o tempo de fazer aquelas duas alturas, né, de vegetação, a altura mais alta do anone, a altura mais baixa do nativo, para aplicar o herbicida, né? A gente está atrasando, né? Então, isso porque todos os nossos projetos técnicos, a gente tem uma concordância com o proprietário de que ele vai desenvolver a atividade dele e que não seja prejudicado, né, por algum efeito, alguma ação que a gente vai fazer. Então, como essa estiagem foi muito forte, né, a ponto assim, eu vi, né, eu cheguei a ver alguns bichos meio que morrendo no campo, assim, ali na região de Livramento. A gente não, meio que assim, a gente não fechou, né, o piquete e falou pro cara, olha, não dá, se vira, não. A gente falou, tudo bem, seu bicho não vai morrer de fome, né? Se ele só tem um anone para comer agora, que coma o anone, né? E aí, agora, nesse momento que já está a vegetação, né, se recuperando, já praticamente recuperada, aí sim, vamos fazer ali a roçada mecânica para fazer os dois estratos de vegetação e aí aplicar o herbicida. Muitos também foram colaboradores também, assim, porque eles viram que o campo estava muito cheio, né? Aí, apesar, né, de às vezes não ganhar tanto, né, no peso do animal e não ganhar no valor do quilo, alguns venderam também, né? Alguns venderam alguns animais, porque falaram, cara, também não tem como manter esses bichos aqui, depois o bicho fica doente, morre, né, fica desidratado, morre, eu, né, vou fazer o quê, né? Pelo menos eu vendo alguma coisa agora, tenho esse apoio do projeto, que a gente, né, agora vai fazer a pastagem de inverno em todas as propriedades, e aí agora ele recupera meio que o que ele perdeu na estiagem. Então é sempre uma dinâmica ali com o produtor, né? Sempre que a gente sente a necessidade, né, de comunicar, de entrar em contato, eles também vêm para nós, né? E conversam mesmo, olha, tá, eu tô assim, tá difícil, não, tudo bem. A gente adequa, né, a realidade que está acontecendo ali no momento. Parece que tu descreveu o que aconteceu conosco. Janeiro, fevereiro e março, assim, todas as etapas e toda a problemática, onde colocar, né, os que arrendam não querem vender, não venderam, né, muito acumulado e muito parecido. Mesma realidade, né, de campo. Obrigada, Rafael, muito bacana o trabalho, parabéns. Obrigada, Ana. Não sei se alguém tem mais algum comentário. A gente está também, na verdade, já bem avançado aqui na programação. Então, Ana, se você quiser, obrigada, Rafael, pela apresentação. A gente segue com a apresentação da FATEC e aí no final a gente faz uma discussão geral. Ok, Clarissa, então vou compartilhar aqui. Deixa eu encontrar aqui. Encontrei. Vocês me digam se vem a apresentação. Já aparece para gente, só não Aparece. está
na modo apresentação, né? Agora eu já vou colocar. Me ouvem bem? Te ouvimos bem. Ok, vou colocar aqui. Então, boa tarde, quase boa noite aqui. Eu sou a Ana Paula Roveder, estou aqui representando a equipe do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas, que é a equipe executiva do projeto Restaura Pampa, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Unidades de Conservação do Bioma Pampa, e represento também a FATEC, que é a nossa equipe administrativa do projeto, e somos, enquanto NEPRAD, somos um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, então eu gostaria de apresentar o nosso projeto Restaura Pampa, iniciando com a contextualização das duas unidades de conservação em que ele ocorre. Vocês viram, né, os dois projetos anteriores no Pampa ocorrem na APA, e nosso projeto se dá em duas unidades de conservação integral, a Reserva Biológica do Ibiraputã, no município de Alegrete, é uma reserva com 351 hectares, e tem por seus objetivos a conservação de formações campestres, savanoides, matas ciliares, a vegetação de afloramentos rochosos, que são bastante específicas, da fauna regional também, vocês veem na imagem as nossas emas na vegetação campestre. Ana, desculpa te interromper, a gente não tá no modo apresentação e a gente está vendo a capa ainda. Opa! Deve ter sido alguma coisa da forma de compartilhamento. Então, deixa eu voltar aqui para ver como eu posso fazer. Só um momentinho, eu vou parar de compartilhar. Eu estou com uma bandeja de compartilhamento aberta. Por que será que... Tem algumas formas de compartilhar, né? Acho que... agora foi. Agora apareceu certinho. Mas é que se não passou da primeira vez, não vai continuar passando. Mas tu me avisas, tá? Tá bom. Vocês estão vendo, então, a Reserva Biológica do Ibiraputã. Essa foto à esquerda, no município de Alegrete. E à direita, uma imagem do Parque Estadual do Espinilho, uma unidade de conservação integral também de 1.600 hectares, cujas espécies-alvo em vegetação são o ianduvai, o algarrobo, o quebráceo, e tem também espécies-alvo em fauna, não coloquei aqui, mas o destaque é para o cardeal amarelo. Essa ave fauna rica do espinilho, ela atrai observadores de pássaros do mundo inteiro que vão até a cidade, que é Barra do Quaraí, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, bem na tríplice fronteira ali, entre Uruguai, Argentina e Brasil, dividida pelo Rio Uruguai. O Parque do Espinilho ele chega bem no rio, bem na tríplice fronteira. E ele é um dos únicos lugares, ou melhor, ele é o único lugar no Brasil em que ocorre essa formação. É uma formação parque, como vocês estão vendo, com um extrato herbáceo e um extrato arbustivo arbóreo bem constituído, né? E justamente por essa limitação, ele tem um grau de endemismo muito alto. Destaca-se aqui várias espécies de vegetação, essas 3 espécies que são arbustivas, muitas espécies da avifauna e cactáceas também, bastante endêmicas. Veja, Clarissa, se irá mudar o slide. Agora não está mudando. Mudou? Não. Pois Você quer que eu tente projetar daqui? É aquela mesma opção. Agora mudou, agora mudou. Então, talvez esteja um pouquinho lento só, tá? Qualquer coisa. Então, as ameaças às duas unidades, elas consistem, inicialmente, podemos falar da invasão biológica, que foi o grande mote, né, da chamada do Fumbil, o capim-anone, né, essa estrela da invasão nessa região, mas também o javali, o cervo-axis, muitas alterações de hábitat que estão relacionadas também a pressões do entorno, como vocês veem aqui, as imagens de fogo,
também a conversão de campo nativo principalmente para soja, no Parque do Espinilho, uma conversão histórica que limitou muito a área da vegetação da formação parque, que é a conversão para arroz, e também eventos climáticos extremos, como os colegas anteriores falaram, nós tivemos uma estiagem terrível, vocês estão vendo aqui a formação parque no Parque do Espinilho, com o seu extrato herbáceo totalmente seco, né, e rapado, né, porque ele é bastante rapado pelo gado também, né? E o objetivo do nosso projeto, então, é elaborar um plano de recuperação e que tenha, em consonância com tanta especificidade, né, com esse mosaico tão rico e tão específico de fauna e flora dessas duas unidades, e também gerar soluções localmente vinculadas, principalmente soluções de restauração ecológica dessas fisionomias, desses ecótonos, e vincular também todas essas propostas e soluções à realidade regional. Gostaria só de fazer uma observação aqui. Nós tivemos um problema, digamos assim, de burocrático, então nós atrasamos muito para assinatura do nosso projeto. Nosso projeto foi assinado somente em 2 de fevereiro de 2021. E o início efetivo, então, em março de 2021, com encerramento em maio de 2023. Então, nós estamos correndo atrás, né, do tempo, né, para poder também fazer tudo o que nós queremos fazer. Bom, então, a meta 1 do nosso projeto é a elaboração do plano de recuperação para as 2 unidades de conservação. Como nós iniciamos, acabei de dizer, em março de 2021, colocamos, então, os nossos esforços numa descrição bastante detalhada de flora, de solo, né, de habitats e de fauna também, através do armadilhamento fotográfico. E, então, demos vazão também à etapa de geoprocessamento, com classificação de áreas. Vocês veem aqui à esquerda uma imagem orbital do Parque Estadual do Espinilho, com divisão de áreas de classificação por diferentes históricos de uso pretérito antes de ser parque e das suas formações. E deste lado, aqui à direita, a imagem orbital com a reserva biológica do Ibirapuitã, e aqui com as áreas que nós estamos definindo para o controle do capim anone, com a estratégia do mira-pasto, esse que os colegas falavam, né, do controle seletivo do anone. Para o espinilho também já temos um mapa de áreas para controle seletivo do anone. E dentro da Meta 1, um dos nossos objetivos era promover a inclusão participativa dos grupos sociais, dos atores sociais regionais, dos tomadores de decisão, né? Fomos prejudicados pela pandemia, como todos nós hoje aqui. Então, todo 2021 foi assim como vocês estão vendo, né? Clarissa, tá passando os slides? Só me dá uma mãozinha aí. Tá sim, Ana. Tá, então foi todo ele de forma online, né? Mas rendeu bastante. Fizemos reuniões com parceiros, com universidades parceiras regionais, fizemos reuniões com o Conselho Consultivo da Rebio, aqui a gente está vendo uma reunião com o Neylor Pérez, colega da Embrapa, que nos auxilia bastante, nos orienta, e por aí vai. E agora, em 2022, finalzinho de 2021, com a equipe vacinada, né, nós podemos, então, nos inserir na comunidade de forma mais intensa, da forma física. Fomos muito bem recebidos. Vocês estão vendo aqui imagens das famílias rurais. No entorno da Rebio, nós temos cerca de 6 ou 8 famílias contactadas, visitadas, alguns pontos focais, aquelas famílias que a gente viu maior potencial, né? São essas, 2 delas vocês estão vendo aqui, mas fomos muito bem recebidos em todos, já temos churrasco marcado em quase todos, vai ser difícil, inclusive, né, de fazer tanto churrasco, mas isso é um bom indicador, né, da relação com a comunidade regional.
E a meta 2, então, passando para a meta 2, é de implantar parte do plano de recuperação que nós estamos elaborando. Esse plano, ele está, então, atrasada, essa implantação, a implantação em uma escala maior diária, mas eu vou mostrar para vocês logo a seguir os resultados preliminares que temos, que são também, ou já parte dessa implantação, né, de algum modo ali, de uma forma mais minuciosa, mas na implantação do Mirapasto, que é esse controle seletivo, nós estamos atrasados. Por quê? A pandemia nos atrasou, nós não podíamos ir a campo, né? Inclusive a universidade não nos permitia. E depois, quando começamos a ter a equipe vacinada, né? Um certo afrouxamento do isolamento, veio uma estiagem terrível. Vocês estão vendo aqui o campo rapado, nessa imagem mais à esquerda, aqui no entorno da Reserva Biológica do Ibirapuitã, e aqui com esses arbustos, vocês veem o Parque do Espinilho, a sua formação parque, com o extrato herbáceo também seco, rapado, e então nós não conseguimos diferenciar o anone das nativas, e com isso a gente não pode, então, passar o controle seletivo. E depois disso, a gente ainda teve um incêndio enorme, mais de 100 hectares no Parque do Espinilho. Isso foi agora, em fevereiro de 2022, também como uma das consequências dessa estiagem e que também nos prejudicou. Mas vou falar disso, das soluções encontradas mais adiante. Então, eu gostaria de mostrar alguns indicadores quantitativos para vocês poderem, porque eu preciso mostrar para vocês entenderem como nós alcançamos alguns resultados preliminares. Então, nós somos um projeto com 6 entidades parceiras, nós temos diretamente envolvidos entre laboratórios, 2 herbários, diversos laboratórios, áreas de pesquisa, estufas, nós temos 16 setores da UFSM, uma pós-doutoranda, 3 doutorandos, 2 dissertações de mestrado, 2 bolsistas efetivos de iniciação científica, de 10 a 15 voluntários, e 5 professores doutores de diferentes departamentos envolvidos diretamente, mais aqueles que se envolvem indiretamente. Então, eu destaco para vocês aqui esse grupo de doutorado, mestrado e pós-doutorado, porque de agora em diante eu vou mostrar os resultados preliminares e vou mostrar para vocês a coordenação técnica de cada uma dessas etapas. Quem que faz essa coordenação técnica? Os doutorandos e mestrandos envolvidos com o projeto. Bom, ainda nesses indicadores, né, por causa dessa equipe altamente especializada e bastante pujante, nós conseguimos trabalhar uma densidade de amostragem muito grande, a partir de maio de 2021. Então, fechamos um ano há pouco, mas nós temos 41 pontos de descrição, classificação de solos, uma intensidade muito grande de coleta de amostras químicas, físicas, de carbono. Nós já temos 4 campanhas de levantamento florístico a partir de julho de 2021, então não fechou nenhum ano ainda, por levantamento, e mais 4 campanhas de levantamento florístico por parcelas experimentais. Tá? Então, a partir dessa densidade, nós conseguimos obter resultados como este aqui. Então, o projeto iniciou em março, mas em novembro nós já estávamos ganhando um prêmio nacional na Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, através do trabalho, né, de envolvimento da equipe, mas capitaneado por esse colega aqui, o Josimar Caiafa Milagre, que é mestrando, um dos mestrandos envolvidos. E outros resultados, então, agora para resultados mais técnicos, gostaria de apresentar para vocês. Nós temos resultados do levantamento, desses levantamentos florísticos, até agora 8 campanhas de campo, no Parque Estadual do Espinilho, vocês estão vendo aqui, cerca de 177 espécies, divididas em 47 famílias botânicas, e na Reserva Biológica do Ibirapuitã, aqui à direita, 57 espécies, divididas em 18 famílias botânicas. Essa diferença aqui se dá pelo tamanho da área, mas também porque nós tivemos que trabalhar um pouco no inverno, e no inverno a gente consegue identificar menos espécies, né? Então, nós estamos repetindo alguns levantamentos, ainda iremos repetir.
Um dos resultados desses levantamentos foi a identificação de novas espécies invasoras. Então, como nós estamos dizendo nos colegas do Pampa, nós temos a chamada do Funbil nos remete à principal problemática da invasão, que é o capim-anone. Mas, para nossa surpresa, né, infelizmente, encontramos na reserva biológica do Ibirapitã o cinamomo, a uva do Japão e o Melinis repens, que é esse capim aqui, e que eu já vou voltar a falar dele, mas no Parque Estadual do Espinilho nós encontramos o Sinodon dactylum, o Cirsium vulgare, que é o cardo, né, e que nos chamou muita atenção a densidade de invasão dessas duas espécies dentro do parque, e também encontramos o margaridão, o Senécio madagascariensis. E aqui na Rebio, nos chamou a atenção que na Rebio nós não encontramos grande quantidade de capim-anone. Ele vai ocorrer muito mais especificamente em uma área que foi afetada por fogo alguns anos atrás. Nesta área, e ela fica muito próxima ao corredor de passagem do gado, que eu tenho uma foto para mostrar para vocês, que é tomado de capim-anone. Mas ao longo da Rebio, nós não encontramos capim-anone. Mas quem nós encontramos? O Melinis repens invadindo sítios muito importantes para a Rebio, porque são sítios de espécies muito específicas e endêmicas, as cactáceas, paródias, fraileias, que são esses afloramentos rochosos aqui. Então, ecótonos muito importantes para a conservação, e que nos preocupou muito essa invasão e nos fez tomar algumas soluções que vou apresentar para vocês mais ao fim. Então, a partir dessa observação dos levantamentos da ausência do capim-anone em uma grande parte da Rebio, nós conseguimos concluir sobre o papel da Rebio, um papel funcional de resiliência da paisagem, a prestação de um serviço dessa unidade enquanto serviço ecossistêmico, como barreira à disseminação do anone, certo? Claro que nós teríamos que ter muito mais, mas ela está prestando um serviço importante, e isso é importante para a valorização dessas unidades pela sociedade gaúcha, né? Então, aqui vocês estão vendo a Rebio, ela hoje tem uma formação arbustiva mais intensa, áreas de afloramento, áreas campestres, e esse aqui é um campo pastejado, privado com anone, e do outro lado da Rebio nós também vamos ter um campo com anone, e aqui dentro dela nós temos uma invasão menor de anone, mostrando essa capacidade de filtro, de barreira, né? Bom, a partir, então, desses levantamentos, nós começamos a partir para uma parte mais prática, já entrando na meta 2 de aplicação da restauração ecológica, e passamos, então, a fazer alguns experimentos. Este aqui é um dos experimentos piloto, já instalado e já no segundo monitoramento, em que nós testamos algumas técnicas com base numa experiência que nós já temos aqui no Rio Grande do Sul, que é essa imagem que é o Leal da Silva 2020, que se dá em uma outra unidade de conservação do Estado, aí na transição entre Mata Atlântica e Campo, em que nós estamos conseguindo bons resultados no controle da braquiária, dentro de uma premissa da restauração ecológica, que é o foco do nosso grupo, que é o uso de materiais locais, né, materiais, digamos, autóctones, e o uso da criatividade também. Então, nós conseguimos, com alguns materiais, conseguimos bons resultados e replicamos com material no Parque do Espinilho. Então, o que nós temos no Espinilho? Todo em torno deles nós temos arroz. O que nós fizemos, então? Um recobrimento, que a gente chama de abafamento, né, da vegetação do anone. Primeiro, nós fizemos uma roçada mecânica e utilizamos a casca de arroz para fazer, após a roçada do anone, um abafamento, e entramos com técnicas clássicas da restauração, a transposição de topsoil e a transposição de feno. E estamos monitorando, então, variáveis como riqueza de espécies, cobertura, número de indivíduos,
das nativas e do Anoni, que porventura venha. São um monitoramento de 90 e 90 dias. Vamos fazer o segundo monitoramento agora nas próximas semanas, certo? E eu tenho que dizer para vocês que no meio de toda essa intensidade de trabalho, em fevereiro de 2022, nós tivemos essa situação aqui. Um incêndio muito grande no Parque Estadual do Espinilho, mais de 100 hectares. Essa é uma imagem da equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, da gestão do parque, por drone, e que queimou 72 parcelas que nós já tínhamos instalado. Dessas 72 parcelas, a equipe conseguiu avaliar antes do fogo 39. E não avaliamos mais porque eles tiveram que fugir do fogo. Eles estavam a campo e o fogo estava chegando nas parcelas. Então, isso foi muito difícil, está sendo ainda difícil, embora nós já tenhamos tido várias soluções e reuniões com parceiros, especialistas, nos ajudando a pensar o que fazer. E estamos convertendo essa passagem de fogo em oportunidade. Agora, como nós temos 39 parcelas antes do fogo, agora a doutoranda Betina Camargo foi a semana passada, fez o levantamento pós-fogo e agora nós vamos continuar monitorando. E a nossa discussão agora é em torno de vamos passar o mira-pasto, vamos colocar as estratégias, nós estamos testando outras estratégias, né? Essa é a nossa discussão. Provavelmente nós vamos sim fazer mais alguns experimentos. Bom, mas enquanto isso, nós também estamos avaliando a presença do Eragrostis plana no banco de sementes, aqui nas dependências do NEPRAD, na Universidade Federal de Santa Maria, avaliando, coletando de áreas aqui, no caso, dentro do Parque do Espinilho, e já temos periodicidade de 15 em 15 dias, já temos uma amostragem geral, que eu estou trazendo aqui, de 2.300 plântulas, mas tem outras que já não foram computadas aqui, e 49 espécies identificadas. E ainda em resultados preliminares, iniciamos, né, esse levantamento mais fino, um levantamento mais refinado da formação campestre, para depois nós podermos passar o mira-pasto, que ficou agora atrasado um pouco por causa da estiagem. Então, vocês estão vendo a imagem, a equipe em áreas dos produtores parceiros, e nós encontramos um valor bem interessante, aquilo que eu comentava com o Rafael, de cobertura de nativas. Não esperávamos tanto, visualmente a gente vê muito mais, né, o Anoni se sobressai, mas também, justamente por causa do manejo da pecuária em alta lotação de campo, um solo exposto muito preocupante, até porque são solos arenosos e nós já temos muitas vossorocas na área do entorno da Reserva Biológica do Ibirapuitã, certo? Ainda em resultados preliminares, nós estamos iniciando o monitoramento das populações de Prosopis afnis, Prosopis nigra e Aspidosperma quebratio blanco, que são espécies-alvo de conservação do Parque Estadual do Espinilho, e só ocorrem lá, gente, tá? Então, nós vamos monitorar o extrato de regeneração, o extrato adulto, em grandes parcelas, em que nós vamos fazer caminhamentos e parcelamentos no centro dessas parcelas. A ideia é de nós continuarmos, mesmo depois de mais de 2023, porque eles têm crescimento muito lento, são espécies que estão bem ameaçadas e com alta mortalidade, e que nós queremos validar estratégias de conservação e também de reintrodução dessas espécies, né? Nós temos uma experiência aqui no NEPRAD com espécies do Pampa, que nós coletamos e fizemos protocolos de coleta e de plantio para usos múltiplos, principalmente ornamental, medicinal, e a gente quer usar essa experiência também para essas espécies arbustivo-arbóreas, porque não se sabe nada, se sabe muito pouco delas, né? Nós temos muito pouca publicação científica. E quem está coordenando aqui é o doutorando Guilherme Focking. Vocês têm uma ideia do tamanho, né? Esse aqui, infelizmente, foi um dos que queimou no incêndio, um Prosopis, tá? E ainda dentro dos resultados preliminares, nós estamos avaliando essa condição, essa qualidade dos ecossistemas presentes aqui, no caso,
na reserva biológica do Ibirapuitã, vocês veem aquilo que eu comentava, o problema de fragilidade natural desses solos, com essa abertura de voçorocamento, protagonizado pelas altas densidades de lotação de campo e sobre solos extremamente arenosos. E estamos, então, comparando essas 5 condições que estão presentes na reserva do Ibirapuitã e no seu entorno, e avaliando o potencial de sequestrar esse carbono na forma de carbono do solo, e também a produção de biomassa na biomassa campestre e na biomassa florestal. Para vocês terem uma ideia bem visual, gente, aqui, ó, nós fizemos coletas para carbono, química e física de 0 a 5 a 36 centímetros de profundidade. E vocês vejam a diferença quando nós temos o campo conservado, a mata conservada, e claro, mesmo a mata degradada, mas porque fica mais parte do tempo, né, estável, a estabilização da matéria orgânica e esse potencial de um serviço ecossistêmico muito importante também, em comparação a um campo submetido a alta pressão de pastejo, com anone, e que tem esse solo tão frágil. É o mesmo solo aqui, tá, gente? Só manejo histórico de cobertura do solo já alteram todo o potencial desse serviço ecossistêmico importante. Também estamos fazendo a isotopia de carbono, porque no Pampa é muito importante a gente saber aonde que era originalmente campo e onde que era originalmente floresta, para nós adequarmos às estratégias de conservação e restauração. No quesito fauna, nós estamos fazendo monitoramento com armadilhamento fotográfico. As armadilhas são as Bushnell, elas ficam 90 e 90 dias. 90 dias no campo, nós vamos lá, retiramos. Estamos com 2 armadilhas, nesse momento, 2 armadilhas em cada unidade de conservação. Essa tabela traz o que nós já identificamos por armadilhamento fotográfico. Vocês estão vendo aqui a imagem bem à esquerda de um servo-axis, que é o que a gente não quer lá, né? É um invasor. Mas nós também fazemos os caminhamentos, também com uma periodicidade, para levantamento de fezes, pegadas, né, e outros registros. Os desafios, então, indo já para o final da apresentação. O desafio, então, é validar técnicas do capim-anone e da restauração da floresta nativa de forma menos invasiva, né, considerando que são unidades de conservação de proteção integral, eu já vou mostrar isso para vocês, e nos integrarmos a questões culturais do manejo da pecuária. Era o que eu comentava com o Rafael anteriormente, né? Então, por exemplo, a pecuária, nós precisamos trabalhar essa conexão com a sociedade regional para nós tentarmos minimamente trazer soluções, construir junto com eles soluções que minimize a situação, senão a gente vai ficar enxugando gelo. Isso aqui é o corredor de passagem do gado. Vocês estão vendo essa cerca aqui, ó, nessa imagem à direita, o gado passando no corredor de passagem? Essa cerca à direita é a cerca da Rebil. Então, vejam a situação. Isso aqui é tudo anone, gente. Tá? E aqui a insustentabilidade da pressão de pastejo em um solo tão frágil como esses solos, né? E aqui o Parque do Espinilho, na verdade, é a área pastejada ao lado, né? E que não sobra nada do extrato campestre. E quem consegue vir depois e fazer pressão é o anone. Tá? Então, dentro dessas técnicas, né, trabalhar técnicas menos invasivas, porque, só voltando um pouquinho aqui, na Rebil a gente não vai usar herbicida. Então, como que a gente pode trabalhar o controle dessas espécies, né? A gente quer colocar isso aí no plano de conservação, no produto final. E aqui também testar técnicas, esse desafio que nós já estamos analisando com os levantamentos desses ecótonos tão específicos. Então, por exemplo, essa imagem à esquerda, vocês estão vendo umas áreas aqui de solo exposto, mas isso aqui é da natureza da área, são os branquiales. Branquiales que ocorrem no Uruguai também. Nós temos registros só no Parque do Espinilho, no Rio Grande do Sul, e que atraem essa avifauna endêmica que eu comentava no início, é atraída para esses branquiales. E ele serve como um filtro para o anone. O anone está no entorno aqui do branquiale, mas ele não entra no anone.
E o cardeal amarelo, outras espécies de pássaros, inclusive espécies que migram da Amazônia para reproduzir no Parque do Espinilho, eles gostam dessas áreas aqui. Então, nós só temos registros, descrições, nós não temos nenhum entendimento deles ainda. E nos branquiales foi onde nós encontramos os registros da passagem do nosso gato palheiro aqui, que é uma espécie também bastante ameaçada, um felino ameaçado, né? E também outro hábitat muito específico e que está sendo bastante degradado são os afloramentos rochosos, em que a gente encontra as paródias, as fraileias e outras cactáceas ameaçadas e endêmicas dessa região também. Outro desafio, então, Ana, é o que os colegas... Desculpa te interromper, só para avisar que está um pouquinho mais de 25 minutos de apresentação. Uau, então tá. Então não vou nem falar disso aqui, porque o problema do Mirapasto, por causa da estiagem, está atrasado. Próximos passos, então, é melhorar os produtos de georreferenciamento, aplicar o Mirapasto, testar esses métodos de restauração mais específicos, retornar ou melhorar a articulação com a comunidade, que foi bastante prejudicada. Oficinas, por exemplo, não fizemos, mas nós temos a divulgação já fazendo sempre nos nossos sites, e no Instagram e no Facebook do NEPRAD. E nas soluções de continuidade, então, nós estamos sempre em contato com a SEMA, né, procurando soluções, os programas de pós-graduação em que estamos inseridos para dar continuidade, alguns dessas teses, elas vão continuar, editais internos e externos, nós, inclusive, já aprovamos bolsa em FIP para o escopo do projeto, e dizer para vocês que a sociedade civil gaúcha ela vem se estruturando desde 2020 com a Rede Sul de Restauração Ecológica e com mais recentemente com a Colisão pelo Pampa. Vários dos colegas estão integrados aqui, e isso também nós pensamos nessas organizações para soluções de continuidade. Agradecer, então, a atenção de vocês e só mostrar o nosso logo. Nós queríamos, então, representar esse horizonte do Pampa que nos apaixona, porque a restauração ecológica é paixão. Acho que isso a gente viu durante esses 2 dias, né? Então, a gente queria representar o positivo do Pampa, essa paixão que faz com que a gente queira conservar os seus ecossistemas para as futuras gerações. Muito obrigada, desculpa pela demora. Imagina, Ana, sem problemas. Obrigada pela apresentação. Parabéns pelos resultados, mesmo com todos os desafios. Estão conseguindo fazer um ótimo trabalho. Abro, então, para perguntas e comentários. Vai lá, Xandão. Tudo bom? Oi, Xandão. Excelente trabalho que vocês estão fazendo ali, né? Incrível. Todo o desafio que vocês estão enfrentando, né? Isso em si só já vale, né? todo o projeto. E os resultados excelentes que vocês já estão mostrando aí. Acho que isso aí vai dar um salto em qualidade aí no processo de restauração do Pampa, né? Que é super importante. Bom, em relação ao que você apresentou, só parabéns e só agradecimento por todo esse esforço. Eu queria aproveitar o que você trouxe aqui, na verdade, né? Você não foi a única, né? A gente teve aí ao longo das apresentações vários exemplos, né, da decisão de não uso de herbicida dentro de unidade de conservação e proteção integral. Eu entendo as razões, motivos, né, pela decisão, entendo e respeito, inclusive, né, mas acho que a gente não pode assumir isso como uma decisão padrão para todas as situações de unidade de conservação. Eu acho que isso tem que ser conversado e pensado caso a caso. Nós, no ICMBio, temos hoje entendimento de que há situações em que o ganho ambiental pelo uso do herbicida de forma adequada, né, isso é bastante importante também, né, várias formas de se utilizar e com o uso desse herbicida pode trazer bons resultados. É claro que isso é situações em que você não tem outra opção hoje conhecida. E a gente está sempre buscando opções e formas de não utilizar herbicidas. Né? Mas em determinadas situações, o ganho ambiental, no momento, compensa o uso de herbicidas. Eu acho que a gente
precisa ter isso em mente, né? E avaliar e pensar isso situação em situação. Isso é uma reflexão para nós todos. Eu não gosto de usar herbicida. Acho que tem vários problemas nessa história toda. Mas também, por outro lado, eu vejo, né, várias situações que a restauração foi resolvida e viabilizada. Algo para a gente refletir. Obrigado. Xandão, obrigada pelas tuas palavras. Tu és uma das referências para nós aqui no grupo. A gente iniciou trabalhos com semeadura direta, vai fazer uns 3 ou 4 anos, já temos 2 trabalhos finalizados e com soluções de continuidade. Então, é sempre importante te ouvir. E sim, eu acho que esse teu entendimento é o entendimento aqui. Na verdade, o não uso de herbicida é apenas na reserva biológica do Ibirapuitã. Foi uma solicitação da equipe da SEMA. No PESP, por exemplo, nós vamos utilizar. Tá? Então, eu acho que esse bom senso, né, nem esse não radicalismo, ele também está bem entendido aqui. E concordo plenamente com essa colocação. Às vezes, né, e de forma seletiva, pontual, né, por toceiras ou por indivíduos arbóreos, ele pode não ser tão impactante para o meio todo, né? Não sei, 27, desculpa, moço. Um abraço. Nossa. Um pouquinho ruim a conexão do Xandão. Não sei se a Áurea queria falar alguma coisa, Áurea. Eu Certo? Não, desculpa, é que caiu aqui, mas parabéns aí às iniciativas do Pampa, e que bom conhecer aí, ver que temos desafios em todos os biomas, em todos os locais. Parabéns a todos. Muito bom, gente. Obrigada, Ana. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida para o projeto para a Ana. Se não, a gente também já está aqui, acabou passando um pouquinho do nosso horário, né? Bom, pessoal, queria agradecer então a todos. Acho que foi super rico, né? Muito bom. 2 dias intensos, mas ouvir as experiências de vocês, os resultados alcançados. Assim, a gente já tinha feito alguns seminários anteriormente, que os projetos estavam numa fase mais inicial, né? Agora a gente tem projetos em diferentes estágios aí de implementação. E é muito bacana em todos os níveis, né? Não só os que já estão com resultados, mais que já estão com uma execução há mais tempo, mas também essa troca de desafios de quem está começando, né? Identificar e poder trocar com quem já passou por isso, também já foi encontrando soluções. Acho super importante, sempre aprendemos um monte, muito bacana. Acho que o Matheus não pôde estar aqui até o final também. Não sei se a Iris está por aí, gostaria de dizer alguma coisa para a gente encerrar. Obrigada, Clarissa. Eu queria, assim, fazer um comentário a todos os presentes, né, e também, eventualmente, aqueles que forem ver a gravação, né, e que participaram aqui conosco. As iniciativas são excelentes, os resultados, mesmo sobre as maiores dificuldades, quer sejam climáticas, quer sejam com queimadas, quer sejam dentro da pandemia, né, foram aí superados da melhor forma. Ressaltar, assim, um aspecto muito importante que a gente conversou aqui algumas vezes, né, no decorrer desses 2 dias, mas o impacto da participação popular, comunitária ou dos proprietários dentro do projeto. Não é só a garantia de continuidade, né, não é só aquela check na listinha, né, tipo estratégia de continuidade, envolver os comunitários. Não, de fato, né, é a execução principal do projeto, né? Para essas pessoas que estão ali naquele entorno, naqueles locais, é basicamente o contexto de vida de todos eles. Então, mesmo que demande, né, uma curva maior de mobilização, de sensibilização em alguns casos, a gente sabe aí
as dificuldades que existem nesse processo. A gente sabe que muitas vezes uma conversa envolvendo restauração ainda não tem, né, ouvintes estão atentos em alguns lugares, mas você percebe que se a gente for falar, né, de produção, se a gente for falar dos impactos na vida, no cotidiano deles, aí a conversa já vai ganhando outra forma. Então, sempre no que for possível, né, como a gente vê muito nítido isso para a Caatinga, né, com os SAFs, a geração de emprego e renda é um foco que a gente não pode deixar de lado quando a gente fala de restauração, né? O fortalecimento das cadeias produtivas, ou seja, eles trabalharem nessa base, que aí já cria negócios, ou seja, participando, sendo capacitados para produzirem diagnósticos. Isso tudo realmente tem um impacto muito grande na realidade local. Então, parabenizar aí todos os projetos que fizeram à sua maneira esse tipo de envolvimento social e envolvendo as comunidades tradicionais também, como o trabalho lá da Agenda, né, quem trabalhou com quilombolas. Agradecer realmente, né, todo o esforço e empenho de todos vocês e torcendo aí para que a gente finalize essas iniciativas aí com resultados ainda mais incríveis. Obrigada, Iris, pelas palavras. Maurício, à vontade, querido. Pena que só dura 2 dias, né? A gente é tão necessitado desses compartilhamentos, esse exercício de solidariedade, né? Nesse sentido, eu queria propor para o grupo como um todo, né? Eu acho que às vezes eu principalmente, fico empurrando, né, responsabilidades para a equipe do Funbil, do MMA. Mas uma coisa para a gente refletir, né? Eu fiquei observando quando foi o nosso primeiro seminário, né? E aí, ao ver hoje, é uma distância tão grande de tempo de realização, Clarissa, que às vezes a gente perde o fio da meada, né? A gente não faz tanta conexão, a não ser quem está no seu próprio projeto ou que está muito junto. Por exemplo, o pessoal que está no Mona, do São Francisco, o pessoal que está lá no Pantanal, né? Na unidade do APA, né? SESC, né? Assim, consegue ter isso bem memorizado mais do que quem está mais isolado. Eu não estou dizendo que a gente está longe, por exemplo, do mundo. A gente é que não tem se aproximado, né, para conversar. E aí, às vezes, a gente não percebe, né, como era tanto e como está bem melhor, bem mais avançado, apesar de todos os impedimentos que a gente teve, né? Então, eu queria sugerir assim, mesmo que a gente não possa trazer para muito perto, né, a realização de seminários, que a gente pudesse talvez fazer assim uma roda de conversa para questões bem específicas, né, que permeiem uma boa parte dos projetos, pelo menos. Vou dar um exemplo. Hoje a gente teve uma primeira arranhada de conversa sobre abelhas nativas e apis africanizadas. Isso é uma temática extremamente complexa, que a gente podia aproveitar muito as experiências, né? Não, porque pode até existir muito espaço para fazer isso, mas vai estar sempre o pessoal muito ligado a mercado, né? E a gente é mais ligado à conservação, mesmo que entendendo, né, que produtos da conservação podem ser também levados ao mercado, sem nenhum problema, até porque a gente na agenda faz muito isso, né? A outra questão, entrada de gado, por exemplo, né? Uma questão muito, muito cara para a gente vai ser a retirada de invasoras ou de manejo de superabundantes. Tá? Aí eu vejo assim que a gente fala, as pessoas logo dizem assim, tenho experiência disso, tenho experiência daquilo, né? E aí já botam alguns links, algumas publicações, mas depois do Covid, ou da Covid, né, que a gente ainda nem saiu e dizem que nem vai sair, a gente precisa muito conversar. Eu não sei se vocês sentem falta. Eu sinto uma falta, sabe? Eu fiquei assim, como dizia meu pai, com ar de doido. Às vezes tenho vontade de ficar correndo no quintal lá de casa, né? Porque nem abrir o portão para ir para a rua eu podia, porque muita gente passa, né? E aí, conversar, enquanto a gente tem essa liga, sabe, Clarissa? O projeto um dia acaba, seja lá quando for. Você ontem acenou uma continuidade assim, eu achei tão lindo. A forma que você foi dizendo, com esse sorriso assim, tipo,
afirmando, não querendo se comprometer em confirmar essas coisas assim, mas é tudo muito finito, não é? E é tudo muito pouquinho tempo. São mais de 500 anos de degradação, né, nas nossas terras de brasileiros, algumas regiões muito mais que outras, Mata Atlântica, por exemplo, né, Cerrado mais recentemente, que é uma loucura aquilo que faz lá, os pampas superhabitados, Pantanal tão degradado, não sobra nada, né? Então, se a gente pudesse fazer isso, Clarice, eu estou repetindo você, querida, porque eu não estou vendo as outras pessoas que estão do Fumbio, a gente tentar uma coisa assim, sabe? Será que a gente não podia, para não cair de novo naquela história, vamos fazer um grupo de zap, né? Vocês devem estar folgadas, porque eu estou assim, quando eu olho de manhã, meu Deus do céu, é tanta coisa, eu só faço ter um sentimento, estou faltando com as pessoas, porque se elas botam em grupo que eu quis entrar, é porque o que elas botam tem coisa interessante, né? E aí, vamos pensar nessa coisa? O que é que vocês acham, né? A gente podia ver cada uma entidade nossa botar 3 sugestões, né, de temáticas, aí depois dar uma priorizada, entendeu, Clarissa? A gente tentar, assim, não obriga todo mundo a estar, não, mas naquilo que nos une dentro dessa complexidade de necessidades, né, de ampliação de experiência, conhecimento, né, e de implementação no prazo tão curto, a gente tentasse fazer isso, viu? Maurício, eu acho ótimo e é super viável, né? A gente teve uma coisa parecida, acho que foi no segundo semestre do ano passado, que foi iniciativa do Renato, do pessoal do NEMA, que puxou aquela conversa sobre rede de sementes, apresentaram o software dele, e foi bem nesse formato, assim, né? Foi uma iniciativa que ele propôs, escreveu pra gente, a gente entrou em contato, participa quem quer, uma reunião mais curta, né? 1h30, 2 horas, e é esse formato, acho que meio roda de conversa que você está propondo. Então, a gente fica super aberto a isso. E, né, a gente, eventualmente, assim, eu, o Matheus, o Xandão, o pessoal que está mais na coordenação do projeto, a gente pensa juntos um tema, como foi agora, a gente falou, poxa, está na hora da gente falar de monitoramento. E aí é um evento maior, né, com todo mundo e tal. Mas essas conversas mais frequentes e sobre temas específicos, vocês podem jogar a ideia para a gente organiza aqui, puxa uma reunião e quem tiver interesse puder participar. Acho ótimo. Eu quero, então, jogar. Pode Abelhas. jogar. Abelhas, tá? Porque aqui também, né, para as famílias é um acesso à grana importante, né? É comida de alta qualidade, é verdade. Mas muita gente que é dessas famílias e comunidades pobres vende mel para comprar açúcar, né? É uma coisa assim brutal. E os atravessadores deitam e rola. Mas a nosso enfoque seria então socioambiental, né? Como é que a gente se apropria de informações e debates de informações para que isso possa ser empoderado. Para nós, a agenda seria um grande ganho. A gente não incentiva muito a apicultura. Às vezes pode ser, mas que loucura, não, porque tem gente demais. A gente foca nas melíponas, nas nativas, nas indígenas, né? Porque para a apicultura tem demais, de toda forma de recurso aparece, né? Mas eu queria muito poder ajudar as pessoas a refletir sobre isso a partir dos olhares e das vivências de todas e todos vocês. Perfeito, Maurício. A gente tem, inclusive, no GF Terrestre um outro componente. Tudo que a gente está conversando aqui é o componente 3, que é o componente de restauração, né? A gente tem um outro componente que não é coordenado pelo Matheus e a equipe dele, é uma outra parte do MMA, mas que tem um componente específico para apoio a boas práticas produtivas. E a questão de melipolinicultura foi até uma coisa identificada lá no começo do projeto, que ainda não avançou muito, deve avançar mais agora nos próximos meses e tal. Então, acho ótimo. Tá anotada a sua sugestão e a gente joga aí para o grupo para ver quando que tem uma boa data para essa conversa. Solange está também com a mão levantada, Solange. Todos, para todos. É um convite, né? Nós temos um congresso de etnobiologia, Congresso Nacional de Etnobiologia aqui no Pantanal, agora em julho, como o Maurício falou do socioambiental, e tem um foco, uma parte do foco é na restauração. Como tem gente do Brasil inteiro aí, das comunidades tradicionais, quero deixar o convite a todos vocês.
Aqui se diz assim, ó, estamos juntando a fome com a vontade de comer. Isso aí. Pessoal, respondendo algumas perguntas aqui no chat, o pessoal perguntou como que tem acesso à gravação. A gente vai transformar isso num arquivo para ser disponibilizado. Quando a dela daqui realmente fica automaticamente no site do Fumbio, como alguém comentou, acho que o David, e aí vocês não têm acesso, mas o pessoal da comunicação consegue transformar isso num arquivo, a gente disponibiliza o link para vocês. E sobre as apresentações também, que o Rafael perguntou se seria possível ter acesso, e aí a gente queria saber de vocês se todos estão de acordo que a gente disponibilize essas apresentações todas para o grupo. Então, ótimo, a gente faz isso, faz uma pastinha e disponibiliza tudo junto lá. Áurea? Solange, coloca o site, o link de acesso ao congresso para inscrições, para divulgação. Eu vou mandar por e-mail, tá, Áurea? Sou péssima. Sim. Vou mandar naquela resposta a todos e vou mandar por e-mail, tá, gente? Desculpa que eu sou meio devagar nessa parte aí até achar. Tá ótimo, Solange. Bom, pessoal, então, acho que é isso. Vamos encerrando por aqui. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Acho que saímos todos bem contentes com o resultado de mais esse encontro, né? Que tenhamos mais. Então, Maurício, vamos seguir sua sugestão e vamos fazer umas conversas assim mais frequentes, para a gente não perder o contato. Em breve a gente vai estar aí, viu? É verdade isso. Ainda esse ano, se tudo der certo, né? Se a coisa continuar assim mais tranquila, a gente vai conseguir visitar vocês aí presencialmente. Então a gente vai esperar, tá certo? Para ser visita nova para todo mundo. Vamos manter aqui a ansiedade da gente. Maravilha. A gente vai entrar em contato com vocês para ver quando que é a melhor época para fazer essas visitas em cada bioma e a gente organizar esse calendário certinho. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço a todos. Uma boa noite e até a próxima. Bons trabalhos por aí. Boa noite, pessoal. Obrigada, pessoal, pela participação. Boa noite, Boa pessoal. noite. Que todos os orixás continuem abençoando vocês. Saravá. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, a Xandão. todos. Muito obrigada. Um abraço, João.